Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Plínio Tomás, mais uma edição aqui do Tomás News. Eu vim aqui falar com vocês a respeito do cenário global, mundial do coronavírus, dessa pandemia. Hoje é dia 22 de abril de 2020 e eu quero atualizar um pouquinho vocês a respeito disso. Quero dizer que eu fiz uma pesquisa nos últimos dias intensa com relação ao que os grandes pensadores e economistas do mundo inteiro têm a dizer a respeito dessa situação que nós estamos e principalmente o que eles projetam para frente. O que a gente pode esperar daqui para frente. Então, apesar de eu ter algumas ideias próprias com relação a isso, eu vou tentar aqui ser o mais objetivo possível com relação à leitura que eu fiz de interpretação de tudo isso que eu li. Os principais artigos que eu consultei, eu vou colocar para você na descrição do vídeo aqui, vou te mandar os links, se assim você desejar, tá bom? Então você vai ter acesso para ver que o que eu estou falando foi baseado nestes artigos. Bom, o que basicamente todo mundo concorda, todos esses autores, todos praticamente concordam, é uma unanimidade, é que nós não voltaremos mais ao normal. Passada a pandemia, não voltaremos mais ao normal, e é sério isso. Todos eles dizem que teremos um novo normal. Estamos num momento de crise, num momento estranho, num momento diferente, e vamos voltar a uma certa estabilidade. Sim, só que essa estabilidade, este normal, eles estão chamando de um novo normal. Ou seja, o mundo não será mais como antes. Terá um antes da crise e um depois da crise. E este cenário é importante a gente entender para que possamos nos inserir de certa forma neste novo cenário. É muito importante com que a gente entenda. Basicamente, eles disseram que este novo normal, o perfil do novo normal, que aí sim não tem unanimidade, cada um pensa de um jeito, mas basicamente a leitura que dá para ser feita é que o grau de intensidade das mudanças que vão acontecer em cada país vai depender, em boa parte, da reação que cada país tem com relação às medidas que estão sendo tomadas agora e também muito ao efeito cultural, ao nível cultural, tecnologia presente hoje, que já tinha antes da pandemia, e o que foi feito de investimento de estrutura e a interpretação pessoal de cada grupo, de cada etnia com relação a isso. Exemplo, um grupo que tinha alguma intenção já de melhoria de relacionamento com a sua higiene, por exemplo, provavelmente vai melhorar bastante isso. Um grupo que estava muito ruim, talvez melhore só um pouco, ou seja, mas vão continuar com desníveis. Para alguns grupos não vai ter grande impacto nesse sentido. Entende? É nesse sentido que eu estou querendo dizer que os artigos dizem que vai ter diferença de país para país, conforme vai ter então este novo normal. Esse futuro, portanto, esse novo normal, vai depender muito de como cada país reage. Por exemplo, a economia geral de cada país pode mudar muito com relação às tomadas de decisões hoje. Olha que sério o assunto. Então, por exemplo, um país hoje como Estados Unidos, China, que são os países, Alemanha, que estão em primeiríssimo lugar, como estão se comportando e como irão se comportar até o final dessa série, que nós estamos vivendo aqui. Muitos estão dizendo que o comportamento dos Estados Unidos, por exemplo, está indo tão mal no sentido conceitual da coisa, que é muito provável que ao final deste período todo, eles tenham caído várias posições em vários aspectos, tenham caído de posição. E é bem provável ou mais possível talvez, que a China tenha ganhado posições. Os países como nós, por exemplo, países em desenvolvimento como o Brasil, talvez África do Sul e outros países nesse sentido. Bom, o que se tem a dizer, o que se tem de expectativa vai depender de que grau ou até onde esses países vão permitir com que as suas economias quebrem. Mais uma vez, olha que sério isso. Então, se, por exemplo, países emergentes como o Brasil, África do Sul, Índia, enfim, se formos muito além, até com que a economia quebre demais, existe um dos autores coloca um termo quase nesse sentido, enfim, estou fazendo uma interpretação em cima, de que vamos ter um grau de dependência quase colonial com relação aos países de grande potência, porque nós vamos estar tão dependentes novamente de Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, de empréstimos internacionais, que a gente vai voltar a ser um país muito dependente das grandes potências, o que seria péssimo para o país. Por outro lado,
se países como o nosso resolve permanecer com a sua, fazer mecanismos fortes para isso, de permanecer com a sua economia mais robusta, sem permitir com que ela quebre muito, embora isso possa custar muitas vidas, o que é seríssimo assunto, e os artigos mencionam isso, estes países podem ser que saiam depois da quarentena fortalecidos e ganhem posições, né? Então existe uma disputa que vai muito além de simplesmente pensar em saúde ou economia. Existe uma geopolítica mundial complexa e que talvez a gente não esteja notando o suficiente. Isso foi para mim um alerta, né, que faz com que a gente talvez interprete melhor coisas que estão acontecendo no mundo com relação a posições que os países como um todo estão tomando ou deixando de tomar, que uma não decisão também é uma decisão, né? Então, está sendo previsto uma certa reconfiguração global dessas potências mundiais. Isso se agrava por um outro assunto. Muitos estudiosos, epidemiologistas, desculpe eu ter a falha aqui, muita gente está dizendo que esta nossa crise está longe do final. Agora estão abrindo as portas, estamos começando a voltar a trabalhar, acho que você sabe disso. Hoje estamos vivendo um momento aqui de transição, de começar a liberar aqui no Brasil algumas coisas, e em outros países também. No entanto, os especialistas estão dizendo que a crise global ela está só começando. Por quê? Porque deve vir ondas. Um artigo chega a colocar 5 ondas pela frente. 5, estamos na primeira onda, que pode ser a volta do vírus, as mutações do vírus, e etc, etc. Né? Quando vem a vacina, depois a vacina sai, tem uma nova, ou seja, podemos, né, vamos nos incluir aqui, ter problemas ainda com relação a isso. Ninguém exatamente consegue ter certeza disso, nem calcular tempos para isso. Existem especulações. 2 a 3 ondas é quase certo pelos artigos que eu li, ou seja, que a gente deve ter um momento agora de calmaria, melhora um pouco, aí piora bastante, começa a lotar os hospitais, a curva volta a se acentuar, precisamos achatar a curva de novo, volta para uma segunda quarentena, talvez pior que a primeira, e por aí vai. Então, os artigos colocam isso como um alerta importante para que a gente repense, né, a sensação de que agora deu tudo certo, agora terminamos, agora acabou a quarentena, já estamos num momento bom, saudável para frente e nada mais vai nos atingir. Isso pode não ser verdade conforme a maioria dos artigos aí que eu li, né? Outra coisa que é importante que todo mundo está colocando nos seus artigos é que é um momento da gente repensar um pouco o papel do Estado no controle de saúde. Exemplo. Os Estados Unidos têm um sistema de saúde que, na minha opinião, agora é o Plínio falando aqui, na minha opinião, é um dos piores do mundo como sistema, porque ele é um sistema extremamente injusto e cruel. Ele entrega a saúde de fato, mas para quem tem dinheiro. Para quem não tem, morre, né? Enfim, é bastante cruel, tem até um documentário muito legal que você pode assistir sobre isso, chamado Sicko, né, do Michael Moore, muito interessante, que ele explica bastante esse modelo para você, se você quiser entender um pouquinho melhor. Eu adoro estudar os sistemas de saúde dos países. Mas, por exemplo, o Brasil tem um sistema fantástico chamado SUS. O nosso modelo de saúde dá assistência para qualquer pessoa. Ele é universal, ele dá esse direito. Nós podemos discutir se o SUS está sendo bem executado ou não, se ele tem problemas pontuais em cidades, ou em áreas, ou em especialidades, ou enfim, em serviços terciários ou primários, esse tipo de coisa a gente pode discutir. Mas o modelo assistencial ele é um modelo muito bacana. Bom, qual é a discussão então do papel, que eu falo do papel do Estado? Porque nos Estados Unidos, como ele é totalmente privado, o sistema é praticamente todo, claro que não é isso, estou exagerando aqui, mas ele é praticamente privado, ele exclui o Estado das decisões de saúde. Já no Brasil, por exemplo, nós temos uma condição de ter um controle um pouco mais rápido, porque o nosso sistema ele é, pela Constituição, misto, ele é público e privado. Já quando você tem sistemas como o do Canadá, como o da França, o sistema ele é tão mesclado que ele é praticamente inteiro público e inteiro privado, onde as pessoas têm a liberdade de escolha e uma interposição. Enfim, não vou querer explicar o sistema de saúde agora, mas a questão é o papel do Estado, o papel do governo, né? O papel público na gestão
do modelo de saúde de cada país vai estar vindo muito à tona agora. Por exemplo, a forma como o Japão lida com o seu sistema é um sistema centralizado sob o ponto de vista de decisão, da mesma forma como a Austrália, que, por exemplo, limita e coloca regras para a entrada de novas tecnologias, só para citar como exemplo. E em outros países onde isso não tem, a coisa fica muito à deriva, né? Bom, outras observações interessantes que eu quero destacar aqui, que isso aqui você está percebendo que é apenas provocações, é que neste novo normal, o mundo que estava cada vez mais globalizado, ao mesmo tempo que isso continua e até acelera, por outro lado, tem uma contrapartida de volta à regionalização, ou seja, de uma preferência pelas estruturas locais. Então, alguns desses autores, desses artigos, estão colocando que um fenômeno curioso é esse, que ao mesmo tempo que nos tornamos ligados pela tecnologia de uma forma global mais intensa, por outro lado, nos tornamos mais regionais em termos de solução. E isso provavelmente vai fazer, eles estão colocando dessa maneira, com que os países, as pessoas, as comunidades, as sociedades locais revalorizem o trabalho local, ao invés do internacional. Porque o internacional, por exemplo, bloqueou. Quem tinha produção na China não está conseguindo ter seus produtos agora. E quem estava produzindo localmente não consegue alguma solução para isso. Entende qual é a questão? Então, os movimentos de regionalização poderão, em algumas áreas, serem fortalecidos. Então, a gente ainda vai tentar observar isso, como é que isso vai se concretizar, se é que vai se concretizar ou não. Então, é muito curioso isso. Aumento de seguros. As pessoas cada vez mais buscando seguros para os seus patrimônios, para as suas vidas, para aquilo que constrói de alguma maneira, para a sua estrutura. Nível de processo de decisão nas empresas vai mudar. Formação de equipe. Home office veio para ficar. Home office vem para ficar de uma forma importante. O que é prioridade para as empresas? O que é prioridade para a estrutura do Estado, né, para o governo? A importância de se fazer reservas financeiras de maior monta, né, de valores maiores, deixar dinheiro com alta liquidez um pouco mais disponível. Isso pode mudar, inclusive, a forma de investimento global. Como você pode ver, várias coisas estão sendo apontadas por esses artigos como potencial mudança, tá bom? E para finalizar, eu quero apontar um estudo muito interessante que eu particularmente não conhecia desta forma, pelo menos, que ele fala do comportamento, das curvas de comportamento com relação aos países. Ele fala do comportamento em V, do comportamento em U e do comportamento em L. O que é um comportamento em V? Comportamento em V, que eles dão como exemplo o Canadá. É quando eu tenho um tipo de resultado e de repente afunda, entra a crise, afunda pra caramba, ele bate no pico aqui embaixo e volta a crescer. Então ele está num ponto, bate, dá crise e volta a crescer. Então ele forma um V. Os resultados, a economia do país, enfim, forma um V. Isso vale para a empresa também. Isso significa resiliência, a capacidade da empresa ou a capacidade de um país de voltar rapidamente ao seu ponto original. Então, alguns países, como eles dão um exemplo aqui no Canadá, devem voltar rápido porque vão ter comportamento em V. E algumas grandes empresas, multinacionais e pequenas empresas que estavam mais preparadas, batem e voltam rapidamente. E este lugar, este país, essas empresas, essas comunidades, voltarão à economia forte. A economia em U, né, o gráfico, a curva em U, é aquela que cai, permanece um tempo e depois vai demorar um pouco mais para voltar. Tá? Mas volta. Esse gráfico em U, eles colocam como exemplo os Estados Unidos. Eles acham que os Estados Unidos vão ficar um tempo longo na crise, um tempo longo amargando o peso dos resultados disso na sua economia, no emprego e etc, etc. Ou seja, cai, permanece um bom tempo caído, né, um bom tempo assim com a economia mais fraca, o que faz com que outros países ultrapassem, como eu falei aqui no começo do vídeo, e depois ela volta formando um modelo em U. Acho que deu para você entender. E finalmente o modelo em L. O que é o modelo em L? O modelo em L é aquele que cai, bate no pico e permanece. Ou seja, empresas e países que vão quebrar e vão permanecer quebrados, que também é uma referência do que eu falei aqui no começo do vídeo.
Eles dão como exemplo a Grécia, já contando que a Grécia já quebrou novamente e vai precisar de um aporte agora novamente da União Europeia. A União Europeia vai ser mantida? Vai conseguir permanecer agora com tanto desequilíbrio? Com os problemas que a Itália, que a Espanha estão passando? A Alemanha vai continuar segurando novamente a União Europeia? E se conseguir manter ou se não conseguir manter, é a que preço? O que isso vai impactar na economia global, na força de negociação global? Quais serão as áreas que vão ter maior ou menor impacto dentro desse cenário? Entende como tem muita coisa em jogo e que vai depender das reações de cada país e dessas reações em cadeia para que a gente possa enxergar o que vai acontecer com a gente? Então tem muita coisa pela frente. Às vezes eu começo a falar aqui de economia e você pode estar pensando, mas Plínio, que loucubração é essa? O que eu tenho a ver com isso? Se eu sou um dentista, eu sou um médico, eu sou um nutricionista, psicólogo, um profissional da saúde, que a maioria das pessoas que me seguem aqui, por que é que isso tem a ver comigo? Porque isso tem a ver com a economia geral, isso tem a ver com o emprego do seu paciente. Se o seu paciente está nessas áreas que vão perder emprego, que vão ter mudança de comportamento, que vão sair de um emprego para um home office, ou vão simplesmente ser eliminados esses empregos daqui para frente, você precisa estar sabendo disso. Você precisa entender o perfil do seu público-alvo, o que tende a acontecer, para que você possa estar preparado para isso. Então eu termino dizendo que a minha lição de casa para você é que você entenda perfeitamente, profundamente, quem são essas pessoas que você atende? Quem faz parte desse seu público-alvo, dessas pessoas que buscam o seu serviço ou que podem buscar? Analisa o perfil dessas pessoas e o mercado delas para onde está indo. Está melhorando, está piorando, volta no curto prazo? O mercado delas é em V, é em L, é em U? Como que vai acontecer com o mercado delas? Vai demorar para voltar? Exemplo, se você está numa cidade tipicamente turística, será que volta rápido? Provavelmente não. Então, se você está numa cidade turística, pode ser que ela seja em U. Então, a sua volta vai demorar bastante. Pode ser que você esteja com a sua clínica, com a sua atividade num lugar onde vai bater e já volta rápido. Agora começa a abrir a possibilidade de você voltar a atender e rapidamente você volte à normalidade em termos de volume de atendimento. Pode ser. Então, não sabemos. Eu quero que você faça o seu exercício para entender profundamente como é que pensa o seu público-alvo e a partir daí tome suas próprias decisões, ok? Eu sei que eu fui um pouco denso demais nesse tipo de avaliação, falando de coisas de economia, números e coisas complexas, mas eu quero aqui provocar você para ter um pensamento mais maduro. Eu tenho certeza que você consegue alcançar o que eu estou falando aqui e que você vai ter maturidade suficiente para refletir a respeito disso. Se quiser, conversa comigo, entre em contato comigo nos meus canais, no WhatsApp, no Instagram, me procura lá, @plinio.tomás, pode ser por lá também, se você preferir, me chama lá no direct que a gente conversa sobre essas coisas também. Vai ser um prazer bater um papo com você sobre isso. Eu espero ter ajudado, um forte abraço e até a próxima edição do Tomás News. Tchau, tchau.